E aí, moçada, como é que tá? Tudo bom? Aqui é Nailton, fazendo um novo progresso. Nós criamos Cindy, que hoje colocamos aí a marca Cindy Sertão. Essa propriedade fica localizada no interior da Bahia, uma região que a gente chama região de Caatinga. É uma região que tem uma instabilidade climática, cerca aí de 350 até 600 milímetros de chuva por ano, de forma mal distribuída. Tem períodos aí que chove muito bem, tem períodos que não chove. Então, de acordo com o clima, a gente tem uma certa dificuldade para a implantação de pastagem. Pastagem predominante na região é o capim búfalo. Também tem o orocroa, que é muito conhecido lá pela região, pelos populares, como capim preguiçoso. É uma variedade de braquiária, né? Tem também o andropógon, que em algumas propriedades tem, ele também não desenvolve muito bem devido ao ataque de formiga, ataque de cupim, na região tem muito. Então faz com que ele permaneça aí 2 anos. Tem também a grama, que a gente chama lá de pangola ou pangolão, já é uma variedade bem resistente à seca. Ela é bastante sensível à formiga, porém não morre como o andropógon. Ela ainda resiste. Início de período chuvoso, aí cerca de 15, 20 dias após as primeiras chuvas, essa variedade ela já está pronta aí para pastejo. Fica bem próximo aí do capim búfalo, né? Suas limitações, propagação por mudas, então dificulta. Devido à questão de mão de obra, que isso é algo que está no Brasil todo, então a gente tem dificuldade para formar áreas por questão de mão de obra. E para que o plantio dela, a gente tenha uma eficiência, então tem que ser no período chuvoso. Quando a gente fala invernou, pega 2, 3 dias seguidos de chuva, a gente consegue fazer o transplante aí dessas mudas e a área acaba fechando, né? Pode trabalhar aí com espaçamento de 1,5 m cada planta, que ela fecha muito bem. O búfalo ponto positivo, uma variedade aí que muito resistente à seca. Lá tem histórico de áreas que tem mais de 40 anos com o búfalo e o capim ainda está vivo. O ponto negativo do búfalo é que quando tem ataque de cigarrinha, ele sofre muito. Mas não entendo isso como um problema, pois o mercado hoje disponibiliza de produtos para a gente controlar a cigarrinha. Então é só ficar atento para que qualquer início de ataque aí a gente venha fazer o controle. E essas 3 variedades aí a gente complementando ela com a palma, é muito fantástico. Os animais respondem muito bem, tem alta produtividade. A região de Caatinga também tem uma particularidade que algumas outras regiões não têm, que são as pastagens nativas. O que são essas pastagens nativas? A mata que nós temos, que não é mata alta, é uma mata baixa, composta aí por algumas plantas como a jurema preta, o quiabento, a tatarena, tem a umburana macha, tem cipó. E aí no período chuvoso, algumas plantas como a cruzeta, a betonca, elas servem de alimento para os animais e no período chuvoso chega até a engordar os animais. Então, assim, a caatinga ela tem as suas particularidades. Fala muito sobre o clima, mas aquilo que é natural, a gente não deve colocar como um empecilho para uma produtividade. Ela nos proporciona clima fantástico, a gente não tem problemas de parasita como berne, carrapato, muito difícil dar carrapato nos animais.
mosca, uma vez ou outra acontece ter alguma infestação de mosca. Então, temos os pontos positivos da região. E acredito muito que a região da Caatinga, como a região do Cariri e outras regiões secas do Brasil, isso aí será as novas áreas de pecuária, tendo em vista que a agricultura ela vem ocupando o espaço da pecuária em áreas de topografia plana, em áreas aí que tem índice pluviométrico que possa ser utilizado para a agricultura ou que tenha possibilidade de irrigação. Então a agricultura ela vem ocupando esse espaço e por a agricultura ser muito mais eficiente que a pecuária, é inevitável que isso vai acontecer em escalas aí em todo o Brasil. Então, assim, essas regiões que a gente chama de região de Caatinga, são as regiões mais secas para a pecuária, utilizando as variedades ideais que tem. E junto com palma, também tem moringa, tem leucena, tem algaroba, glicídia. Então, são algumas opções aí para que a gente consiga produzir alimento. Nessa propriedade, nós temos uma área com açaí, que está completando agora cerca de 3 anos. Então, assim, esse ano está sendo um ano daqueles anos mais secos, posso dizer assim, né? Tivemos chuvas aí em 24, outubro, iniciou o período chuvoso, deu cerca de 2 chuvas. Aí, novembro, um pouco de chuva, dezembro também choveu. Nesses 3 meses somou aí cerca de 180 milímetros de chuva. Aí passou janeiro, não teve chuva, fevereiro também não tivemos chuva. As chuvas ela retornou em março, no período do carnaval, praticamente. Na data do carnaval, aí tivemos uma semana de chuvas na região. Depois disso aí, no final do mês, também teve mais umas chuvadinhas e aí encerrou. Então a gente está falando aí abril, maio, junho, julho, esses meses aí não tivemos chuvas. Então assim, para essa variedade está sendo um desafio muito grande esse ano. Vamos entender aí na retomada das chuvas, que a gente espera que ela retorne aí no mês de outubro, que inicia o período chuvoso, para a gente ver como é que vai ser a questão da rebrota desse Maasai, tendo em vista aí que na região ainda é algo novo, né? Já tentamos com algumas variedades de braquiárias, ela suporta 1 ano, 2 anos e morre. Então, esse é o nosso desafio, é entender o clima para que a gente consiga ser produtivo. Então, se tem algumas variedades aí de capins, se tem algumas variedades aí de plantas, né, como algumas leguminosas, que pode ser alternativa para utilizar nessa região. Tenho feito algumas áreas e tenho gostado do resultado. Também tenho utilizado lá a parte aérea da mandioca, que quando a gente pega um ano bom de chuva aí, ou de chuvas regulares, né? Não vou nem dizer um ano bom de chuva, a gente precisa mesmo de um pouco mais de regularidade nas chuvas. A gente plantando a maniva, certamente a gente consegue fazer essa colheita da parte aérea, tendo em vista aí que é muito rica em proteína, e aí a gente consorcia isso com a palma, que é muito rica em energia, então a gente faz o complemento da dieta que os animais necessitam. Então, energia e proteína, a gente não deixa faltar o mineral no coxo. Trabalhamos lá com o Sind. Temos algumas outras raças lá, que a gente chama SRD, né? Sem raça definida, mas ao longo do tempo nós vamos fazer essa mudança aí toda para os animais Sind, tendo em vista que o Sind tem nos mostrado a eficiência deles nessa adversidade, né?
Então vamos trabalhar mais forte com relação a essa genética e desafiar ainda mais na nossa realidade. Vamos trabalhar também aí a questão do pastejo direto com palma. Vamos fazer uma área lá pequena, né? Para a gente conhecer a realidade do pastejo direto, pois mão de obra hoje é o que nos limita a produtividade. A gente não está encontrando mão de obra para fazer os trabalhos, então a palma, de uma forma geral, tem que ser feita a corte, leva para a máquina, passa para depois servir para os animais. Se a gente conseguir trabalhar com o pastejo direto e o suplemento mineral, a gente retira essa dependência da mão de obra para servir e os animais vão comer diretamente a palma dentro da área, né? Tendo em vista que você vai defecar, vai urinar, contribui com adubação, né? Adubação orgânica para a palma, que a palma responde muito bem a isso aí. Então é algo que nós estamos desenvolvendo. E aí peço a vocês aí, comente, compartilha, siga aí a gente nas redes sociais para que a gente consiga levar mais informações para que essa página lá cresça um pouco mais e que vocês tenham aí as informações da nossa realidade na região. Viu? Abraço.